Olá, senhoras e senhores, boa noite, saúde a todos vocês com a paz de Cristo. Uma alegria estar aqui com vocês, mais uma semana se iniciando. Hoje é dia do nosso especialista, o advogado Dr. Rafael Costa. Ele é especialista em LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E o papo de hoje é sobre trabalho home office. Você trabalha em home office? Conhece alguém que trabalha em home office? Qual a segurança que você precisa ter? Quais os riscos que você está correndo? Compartilhe essa live aí, que ela é muito importante para quem trabalha com home office. Boa noite, Rafael, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Já estava com saudade de estar aqui com vocês. Um grande prazer. Nós também. Sua presença aqui é fundamental, porque tecnologia é uma coisa que nem todo mundo tem conhecimento, né, Rafael? Nem todos Sim, têm, principalmente gerações aí que não cresceram, não trabalharam com tecnologia, tem muita dificuldade hoje em dia e caem muitos golpes. Por isso que é importante ter um especialista como você aqui no nosso canal. Então vamos lá, agradeço. Rafael. Vamos, como dizia José Wilker, no personagem Saudoso. no personagem Giovanni Improta que ele fazia, o tempo ruge e essa bocaí é grande. Então vamos lá. Perfeito, vamos lá. Então, hoje eu quero trazer para vocês alguns pontos que vão chamar um pouco aí a atenção de vocês pelo seguinte: com o advento aí do surgimento da tecnologia muito em larga escala na sua banda larga, digamos assim, a internet ela tem uma velocidade impressionante hoje, que antes não era possível nem se imaginar. E com isso, e também aí somado à chegada da pandemia, né, infelizmente nós passamos por uma pandemia, isso acelerou e muito algo que nós veríamos talvez dentro de 10 ou 15 anos acontecendo. E nós tivemos que nos adaptar num curto espaço de tempo. E a consequência disso foi o trabalho remoto, né? O trabalho remoto, reuniões remotas, enfim. E com isso nós tivemos aí a chegada forte. Já existia, óbvio, alguns anos atrás, o pessoal já trabalhava assim, mas não como é hoje, que é o home office. E aí eu quero trazer alguns pontos para que vocês entendam os cuidados que você tem que tomar, para você que está aí trabalhando na sua casa, utilizando o seu computador, o que você deve observar. E não só isso. Eu também vou dizer os cuidados que a empresa que mandou você para casa, ela tem que tomar. Então você aí, cara empresário que talvez tenha enviado o seu funcionário para trabalhar em casa, fique atento a esses pontos, porque também é do seu interesse as informações que essa pessoa manipula e como ela trabalha. Então, vamos lá. Então, Bom, um pouquinho de história, né? Então, apesar de ser algo recente, né, assim, para algumas pessoas, o home office, ele não é tão novo assim, né? Então, nós antigamente as pessoas elas trabalhavam já dentro das suas casas. Então, às vezes uma pessoa ela tinha uma oficina, né, na parte inferior da sua casa, ou nos fundos, ou na frente. Então as pessoas trabalhavam bastante em casa antes. Só que isso mudou com a chegada da Revolução Industrial. O que aconteceu com a Revolução Industrial? O trabalhador ele se viu obrigado a se deslocar para as fábricas, porque era lá que estavam os equipamentos. Então ele tinha que se deslocar para poder trabalhar. Isso aconteceu na Revolução Industrial com essa modernização. Então, trazendo para os dias de hoje, por exemplo, nós que estamos aqui em São Paulo, as pessoas precisam se deslocar da sua casa e enfrentar um trânsito caótico, como é esse de São Paulo, para chegar até o seu escritório. E percebeu-se com a pandemia que o pessoal está sendo muito produtivo trabalhando de casa. sem Às dúvida. vezes até mais produtivo do que
quando estava no escritório. E por que isso, né, Marcelo? Porque a pessoa ela está mais descansada, ela não encarou 2 horas de trânsito, né, para chegar ao seu destino, ela não encarou um metrô lotado, um ônibus lotado. Uhum. Então imagine só, né, você poder apenas sentar ali na mesa, na frente da sua casa e já trabalhar. Isso te traz qualidade de vida, né? Isso te traz qualidade de vida. É, o Alvin Toffler, ele escreveu em seu livro A Terceira Onda que a tecnologia permitiria que as pessoas pudessem voltar a trabalhar em casa. Como eu disse anteriormente, já fazíamos. Então agora, nesse livro, o Alvin, ele prevê isso. Olha, você vai poder trabalhar com a tecnologia que você possui em sua casa. Por outro lado, o Ken Olson, que foi o presidente e fundador da Digital Equipment Corp, em 1977, sabe qual era a visão dele? A É, visão dele era a seguinte: não há razão alguma para alguém querer um computador em casa. Então, assim, na visão desse cara, do que ele estava falando? Antes você tinha mainframes, né? Só sim. grandes bancos, grandes centros mesmo possuíam computadores. Então ele dizia que não há razão para que um indivíduo pudesse ter aí um computador em casa. Ele nunca imaginou isso. E olha só onde estamos, né? Olha a Pois é, visão equivocada que esse presidente aí da Digital, ele tinha, né? Então, hoje é impossível você imaginar alguém que não tem um computador em casa, né? exatamente. Claro que, assim, tem muita gente que usa o smartphone, mas quem trabalha em casa é impossível não ter um computador, né? Exatamente. Bom, e aí, é, qual que é o grande problema? Quando chegou a pandemia, as empresas não tinham uma estratégia para que seus funcionários trabalhassem em casa. Não tinha uma estratégia, né? Então, como é que esse cara vai trabalhar em casa? Ele vai levar o computador da empresa? Ele usa o dele? Como é Nossa, isso? Oi? foi uma correria, né, Rafael? Foi uma correria. Poxa, não pode mais ter contato, acabou o contato social, né? Vai para sua casa, fica em casa, não, nem aparece aqui. E aí? Né? A empresa ela foi pega de calças curtas. Bateram o pino, nossa, o pessoal Bateram. foi desesperado. E o preço dos equipamentos foi lá em cima ao mesmo tempo, né? Exatamente. O preço dos Aumentou a equipamentos. demanda. Exato. O preço ele foi lá em cima. E as pessoas tiveram que se adaptar. Aqui no nosso país, o brasileiro, ele se vira muito bem, né? Então ele pegou o computador que ele tinha, né, Sim, na casa dele. Então, qual que é o problema? Então, vamos aí ao primeiro ponto, né? Então, vamos enxergar alguns pontos aí do que o home office ele fez com a gente e quais cuidados que você já precisa tomar. Então, primeiro ponto, se você está trabalhando na sua casa com o seu computador pessoal, você tem que ficar esperto com alguns pontos. Então, aqui eu trago essa questão dizendo que, poxa, olha, você foi obrigado a usar o seu computador. Obrigado assim, né? Ó, você tem um computador em casa? Poxa, usa o seu. Eu conheço muita gente que trabalha assim, usando o seu próprio computador ainda hoje. Ainda exato. hoje. Porque o que ocorreu? As empresas observaram essa produtividade e pensaram no seguinte: quer saber? Esse cara está trabalhando muito melhor do que lá. Por que eu vou ficar pagando um aluguel no escritório imenso, num centro caro, sendo que eu posso deixar todo mundo remoto, né? Exatamente. Então, muita empresa não voltou, mesmo depois, aquelas que não quebraram, óbvio, eles não voltaram, né, para o escritório. Então, isso tudo contribuiu para esse trabalho em home office. E aí, até hoje, tem gente utilizando o seu próprio computador. Mas o que ocorre? Quando uma pessoa está trabalhando com o computador da sua casa, muitas vezes essa pessoa não mora sozinha. Muitas vezes essa pessoa tem um filho, tem um marido, que usam o mesmo computador. E Sim, aí, o que você tem? Você tem várias pessoas acessando o mesmo computador, o mesmo perfil, lá com jogos, talvez seu filho chegue no seu computador, instale jogos lá.
Aí você vai trabalhar, o computador está lento, o computador está infectado, e isso deixa a máquina extremamente lenta. Esse é um dos problemas que você começa a enfrentar, né? Então, pô, a molecada instala aí, né, Marcelo, jogos pesados, né? De Ó, alta definição. eu tenho, Rafael, um problema desse aqui em casa, tá? Por exemplo, como eu faço live, trabalho com edição de vídeo e tal, eu tenho máquinas mais parrudas, mais sofisticadas, né? Com maior capacidade. E a minha filha tem o notebook dela de estudo, né? Ah, adivinha, né? Empresta o teu aí. Não, no meu você não pode, né? Ela não instala jogos, nada, mas enfim, né? Sim, Computador. Eu encaro assim, Rafael, o computador como uma coisa muito pessoal, também. de uso muito pessoal, restrito, sabe? Ah, por Isso. quê? Por que você tem coisa que a tua filha, tua esposa não pode ver? Não, gente, não é isso. É igual o seu celular. Você quer alguém fuçando. É igual a arrumação de uma casa, né, Rafael? Do seu escritório, da sua mesa de trabalho. Você sabe onde está tudo. Quer dizer, tem outra Isso. pessoa mexendo ali, cara, não é legal. Isso. Exato, exatamente. Então, quando você está compartilhando esse mesmo computador, você imagina isso para uma empresa. Pois Né? é. Então, a empresa talvez ela nem se preocupou em montar uma comunicação direta com a empresa. Né? Ela simplesmente foi lá e copiou as informações, colocou no pendrive, ó, leva para casa isso daqui, você me manda por e-mail, pensa, e todo mundo acessando esse mesmo arquivo. Então, Pois imagina o problema. Né? Vou perguntar, E você aí que está acompanhando essa live, coloca aí nos comentários. Você gosta que alguém use aí o teu computador, pessoal, seu notebook? Quero saber, a gente quer saber a sua opinião. sim, importante, também quero saber. Coloque aí que eu quero dar uma lida depois, hein? Bom, e aí nós temos o segundo ponto, onde a empresa, ela já estava, não é que ninguém estava esperando o que aconteceu conosco, né, Marcelo? Mas ela tinha ali uma facilidade de entregar esse computador para essa pessoa. Talvez essa pessoa trabalhava com notebooks, né? Porque já existiam empresas que já permitiam uma autonomia maior para o Uhum. seu colaborador. Às vezes você tem lá um colaborador que ele é muito estratégico para o negócio, ele não vai usar um desktop, né? Ele vai usar um computador que ele pode, pô, vamos fazer uma reunião, ele já traz o seu equipamento para essa reunião, enfim. Nesse caso aqui, quando você recebe um computador corporativo, o que você precisa se atentar? Olha, você vai se atentar ao quê? Com a sua rede local, como é que está a sua internet, como é que está a sua rede sem fio, né? Então, e tem um outro detalhe. Nesse ponto aqui, a empresa ela tem uma autonomia maior, né? Por quê? Como assim autonomia maior, Rafael? Bom, autonomia maior porque esse computador é dela e ela pode fazer um acesso remoto e te ajudar numa correção. Agora, quando o computador é seu, isso já entra numa seara um pouco mais delicada, porque veja, você vai ficar acessando o meu computador pessoal, visto que várias pessoas ainda utilizam. Você pode pegar lá algum assunto muito particular daquele trabalhador, daquela pessoa, né? Então, é algo extremamente delicado. Então, quando você entrega um computador corporativo, isso é muito melhor. Essa é uma recomendação, inclusive. Você, empresário aí, não interessa o tamanho do seu porte, entregue um computador corporativo. Evite usar o computador do próprio funcionário, de verdade, porque você pode ter grandes problemas aí. Inclusive, você não tem gerência, né? Você não pode fazer muita coisa, a empresa não pode realizar muita coisa naquele computador. Então, computador corporativo é a melhor porque você pode, inclusive, desenvolver uma política de uso, né, para aquele computador. Você pode passar responsabilidades para o usuário. Olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e você não tem isso dentro de um computador pessoal. Beleza? Bom, um outro ponto, segredo, é o acesso remoto à empresa. Então, o que muito aconteceu, como eu disse, as empresas elas não se preocuparam com isso, elas nem estavam preparadas
e começaram a distribuir arquivos para esses trabalhadores trabalharem em casa. Como é que distribuía isso? Por e-mail, né? Por um pendrive, por um HD externo. E isso é muito prejudicial até para o funcionário, porque ele tem que ficar enviando arquivos para aquela empresa. Qual que é o melhor? É importante que se crie uma comunicação criptografada com essa empresa, né? Que a empresa disponibilize para o usuário, e aí eu vou até orientar aqui o usuário, tome cuidado, não fique transitando com dados da empresa para cima e para baixo no pendrive, tá? Vai na empresa buscar arquivos, volta ou recebe por e-mail, tome cuidado. Eu sei que a gerência do usuário ela cai, né, perante a empresa, mas a empresa tem que se conscientizar e permitir um acesso remoto diretamente à empresa. Então, o que isso possibilita? Você não fica trazendo documentos da empresa para dentro do seu computador. A empresa disponibiliza um servidor e você acessa aquele servidor. Não ficar com essa responsabilidade de ter arquivos no seu computador, porque imagina, você com a responsabilidade de ter arquivos sensíveis, informações sensíveis ao negócio da empresa que você trabalha no computador da sua casa. É uma responsabilidade desnecessária. Então a empresa tem que se conscientizar e fazer um acesso, que a gente chama de acesso remoto, mas é conexão por um túnel VPN, onde você trabalhe como se estivesse na empresa. Você está na Certo. sua casa, mas está trabalhando como se estivesse na empresa. Tá bom? Uhum. Outro ponto, mesmo que a empresa ela entregou um computador para essa pessoa, o que que ele precisa, o que que ela precisa garantir? Criptografar o disco rígido. Eu não sei, Marcelo, se você trabalha com um notebook, tá? Sim. Eu trabalho com note, então eu estou o tempo todo transitando com o computador. Eu não vou jamais ficar transitando com o computador sem que meu HD esteja criptografado, né? Então, é de extrema importância aplicar uma criptografia no disco rígido. Por quê? Se Deus o livre, você é assaltado, né? Coisa que não é muito difícil de acontecer, infelizmente, na nossa cidade, os Uhum. dados daquela empresa, ou os dados, eu estou falando da empresa aqui, gente, mas eu quero que você observe o seguinte: às vezes você é autônomo e trabalha na sua casa, né? E tem um notebook e fica visitando o cliente. Já pensou que se você for roubado, rapidinho alguém tem acesso aos seus dados? Se o disco não estiver criptografado? Ah, Rafael, mas eu coloquei senha no meu computador. Não interessa, isso aí não é sinônimo de criptografia, Isso é né? fácil, né? Os caras quebrarem. É fácil, você espeta o HD numa CPU, acabou, você tem acesso a tudo, né? Numa boa. Agora, se ele está criptografado, a história muda, né? A história muda. O outro ponto Eu não é sei fazer isso aí, viu, Rafael? Preciso aprender. Eu não faço isso no meu notebook, não. hum, Preciso é aprender. importante fazer. A gente pode até marcar para eu mostrar como você pode criptografar um disco, Tá tá? bom. A gente Isso é marca o almoço, importante. você paga o almoço e ainda criptografa o meu HD. Fechado. De sobremesa, criptografa o HD, pode deixar. Uma outra saída, Marcelo, que eu recomendo aí para as empresas é a utilização de computadores virtuais. O que é isso? Independentemente, o funcionário ele pode estar utilizando um computador dele, porém ele está conectando num computador virtual. Você já viu isso? Já. Já, então ótimo, sabe o que eu estou falando. Você se conecta em um computador virtual que ele estará numa nuvem. Então, independentemente do lugar que você estiver, você vai acessar aquele computador igual ele está lá. Então, vamos supor, pô, meu computador queimou. Não importa, vai em outro que você vai acessar idêntico àquilo que está lá. Ah, minha área de trabalho é a mesma? É a mesma. Tá? Então, é um computador virtual. É interessantíssimo. Um outro ponto, gente, você que está trabalhando em casa, é a qualidade da internet. Muitas vezes você acha que está os dados da sua empresa, você está com lentidão para acessar, você acha que é a empresa, às vezes é
a qualidade da sua internet. Então, o que você tem que fazer? Ou você trabalha mais próximo do seu roteador, ou se você está na rede sem fio, provavelmente está, espalhe repetidores de sinais por sua casa. Às vezes, o roteador sem fio está na sala. Você trabalha no quarto, põe o repetidor de sinal lá, porque senão você vai ter problemas até para enviar um e-mail. E aí que isso nos leva para o próximo ponto, que é a rede sem fio. Nosso sétimo passo, rede sem fio. Gente, a rede sem fio é a maior aliada, né? Nossa maior aliada aí ultimamente. Porque você trabalha de qualquer canto da sua casa. Mas, Exato. de novo, espalhe rede sem fio pela, desculpa, espalhe repetidores de sinal pela sua casa. E qual que é o problema que você enfrenta quando você está trabalhando em casa? A sua rede sem fio, ela está disputando, está sendo a sua rede sem fio, ela está sendo compartilhada e disputando conexão com um monte de dispositivos, com a sua geladeira, com o seu videogame, todo mundo conectado à internet. E é claro que você vai perceber isso na velocidade. Então, por isso é interessante que você talvez aumente a velocidade da sua rede sem fio, da sua internet, né? Aumente aí, faça um up, né? Ou converse com a empresa para te ajudar nessa questão e espalhe de novo repetidores de sinal, beleza? Boa. Bom, a videoconferência, né? Isso daqui também é um ponto que, meu, hoje acabou, né? Hoje dificilmente você tem reuniões aí presenciais. Então, normalmente hoje, né, Marcelo, você tem que falar para a pessoa que quer uma reunião presencial. A coisa se inverteu. Eu me lembro que lá na época a gente usava o Skype, a gente falava assim, pode ser por Skype? E o cliente falava, eu prefiro que você venha até aqui. Hoje Isso. não. Hoje eu falo, posso ir até aí? Não, o cara fala, não, eu prefiro que seja remoto. Né? Uma mudança de Então, cultura, né? mudou completamente, a cultura foi alterada. Né? Então, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é cuidado com o posicionamento da sua webcam. Né? Às vezes você trabalha no quarto e você deixa ali a webcam direcionada para a sua cama, por exemplo. Ai, ai. Então, esse é um problemaço. Às vezes as pessoas não se atentam de como essa webcam está posicionada. Cubra a webcam. Os crackers, eles não, olha, gente, não tenha a ilusão de que a câmera a luzinha da câmera da sua webcam ela vai acender, tá? Quando alguém estiver conectado, dá para desativar, dá para desabilitar isso daí, é uma função que você desabilita e a sua câmera ela fica lá apagadinha como se não estivesse sendo usada. Então, tome cuidado no posicionamento da sua webcam quando você estiver trabalhando em casa. Não coloque em lugares que vá comprometer a sua privacidade, tá bom? Um outro ponto também, que é um erro, é a troca de arquivos. Né? Então, muitas vezes as pessoas preferem trocar arquivos no próprio Instant Message, ali na própria ferramenta de videoconferência. Tome cuidado. Apesar dessas ferramentas terem essa possibilidade, elas não são próprias para isso. Então, tome cuidado, você também que tem uma empresa, com o sigilo dos seus dados. Né? Backup é um outro ponto que as empresas nem se atentaram. Backup, muitas vezes eles ficam trocando arquivos por e-mail ou ficam enviando por pendrive e não tem backup das informações. Está Se tudo perde. espalhado. Está tudo espalhado. Então, por que é importante permitir que o funcionário ele se conecte lá dentro da empresa? Porque os dados não saíram de lá. E lá você mantém uma rotina de backup. Porque o funcionário, e aí de novo uma outra observação para quem trabalha em casa, não se responsabilize por fazer backup dos dados da sua empresa. Você não é responsável por isso, a não ser que você seja o administrador de redes. Né? Se não for isso, você não tem essa obrigação. Tome cuidado. Se você assume a obrigação de fazer backup dos dados da empresa,
você está correndo um sério risco se isso falhar quando precisar. Perfeito. Bom, e já nos encaminhando aqui para os 2 últimos passos, Marcelo, é o antivírus que a gente vive falando. Quem acompanha aqui o canal do Marcelo Segredo sabe que a gente bate na tecla da necessidade do uso de um antivírus. Então, se você é autônomo, contrate um antivírus para ontem. Um antivírus pago, tá, gente? Um antivírus pago. Se você não é, se você é CLT em alguma empresa, a empresa tem que fornecer o antivírus dela para você, independentemente de ser computador pessoal ou não. É claro que aí tem que ter um acordo, né? Mas é muito importante que a empresa forneça o seu antivírus, porque ela vai utilizar o mesmo produto já utilizado na corporação. E a questão dos discos removíveis, que a gente está batendo aqui na tecla desde quando começamos essa live, é o cuidado com esses discos removíveis, né? Os discos removíveis, eles também precisam aí de criptografia, porque é muito fácil perder o pendrive. O pendrive é um Nossa, nem fala, hein? negocinho desse tamanho. Sou Pensa campeão, se... né, Rafael? Então, você perde esse pendrive e tem informações importantíssimas lá dentro. Ele sequer está criptografado. E aí? Você sabe como que o Snowden ele divulgou os dados da NSA, a Hum. inteligência, né, americana, hein? Com um pendrive que ele colocou embaixo do copo, né, do copo de café dele, na hora de passar pelo detector de metal, ele deu para o segurança segurar o copo para ele passou e pegou do outro lado. Filme, né, mostrando isso daí. Eu Tem um assisti. filme mostrando isso, é impressionante, né? Tanta segurança e o cara faz isso. Então, gente, quem somos nós para não nos proteger no pendrive? Então, tome cuidado com a utilização de discos removíveis, ok? Bom, Marcelo, esses foram os pontos que eu queria trazer aqui e queria fazer um convite aqui para o pessoal. Posso? Deve, né? Então, pessoal, se para você que trabalha em home office, quer aprender a proteger seus dados, quer ficar mais esperto, porque você está inserido numa sociedade digital. Então, por que não aprender a trabalhar com a tecnologia para que ela ofereça o melhor para você? Então, eu vou fazer um convite para você. Eu preparei um curso que eu te ensino a proteger seus dados pessoais. E você não precisa ter conhecimento técnico. Existem relatos aqui de senhoras de 72 anos que estão lá aprendendo, gente. É verdade. Elas estão relatando, estão super felizes, viu, Marcelo? Estão felizes da vida que, nossa, agora eu já sei fazer uma série de coisas. É aquela coisa, né? Hoje em dia, até mesmo dentro de casa, né? Às vezes os pais não têm tempo para. É uma pena que isso esteja acontecendo, mas o dia a dia leva muitas pessoas a isso, né? Os pais não têm tempo para. O filho chega, pai, me ensina a fazer tal. Agora não, depois a gente vê isso. E nisso vai passando. A mesma Verdade. coisa hoje, a pessoa com mais idade que depende dos filhos ou dos netos para ensinar algum recurso tecnológico. A maioria das. Depois a gente vê, depois a gente vê. E quem mais leva golpe hoje no mercado? São os Justamente idosos. os idosos que não têm habilidade para mexer com esse recurso da Exatamente. tecnologia, né? Então, Exatamente. principalmente para quem não sabe, é um curso Sim. que eu recomendo. É um curso muito, muito fácil de se entender. Você consegue aprender de verdade e aprende a se proteger. No curso, inclusive, você aprende a criptografar arquivos. Então, olha só, né? Então, de maneira simples, fácil. Então, venha e torne-se um imigrante digital. E aí vai o meu convite. Eu vou fazer uma aula experimental quarta-feira agora, às 20 horas. E você venha para o grupo do WhatsApp, que o Marcelo já vai colocar aqui o link para você ingressar. O link, pessoal, vai estar na descrição do vídeo, tá? Logo abaixo da descrição do vídeo tem o link. Clicou no link, você já entra no grupo VIP. Ó, que Venha para chique. esse grupo, chique, chique. Ó, venha para esse grupo VIP, porque eu vou dar no grupo, quem estiver lá na aula experimental, após a aula, vou dar um desconto de 40%. Vou liberar 40. um cupom, 40% de desconto, para quem entrar nesse grupo VIP e assistir essa aula comigo. E só tem a ganhar, né, Marcelo? Só tem a aprender. Top. Pessoal, esse aqui, ó, é o site do Dr. Rafael,
onde tem o curso, ok? Só que, entenda o que ele falou, esse aqui é o site para você comprar o curso, só que ele vai dar uma aula VIP gratuita, o link vai estar na descrição do vídeo, você vai entrar nesse link, clicar nesse link, você vai entrar no grupo do WhatsApp dele, vai assistir a aula experimental, e nessa aula experimental que ele vai dar o cupom para você entrar nesse site aqui e ter 40% de desconto. Melhor que isso, só 2 disso. Só 2 disso. É isso Não aí. é? Top, Isso aí, Rafael. minha gente. Obrigado aí, meu irmão, por mais essa live maravilhosa, Eu que cheia de agradeço. informações valiosas aí para o público, né? E semana que vem tamo junto aí, meu irmão. Semana Tamo que vem junto. com mais informação. Dá Tamo o seu junto. Grande prazer. Queridos, beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Amanhã, às 18h20, vou estar ao vivo aqui com o Marcelo Moreta. Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.